Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje queria conversar com vocês sobre estar submisso diante da provação, diante da adversidade e também diante da disciplina do Senhor. Não é agradável passar por provação, por adversidades ou pela disciplina. Tendemos a querer fugir, queremos que acabe logo, ou evitamos ao máximo passar por qualquer dificuldade que vai exigir mais de nós, que vai exigir de nós sacrifício, submissão, que vai exigir de nós abnegação, que vai exigir de nós paciência, perseverança, que vai nos levar ao limite de vermos nossa incapacidade, total necessidade de Deus. Mas algo que eu tenho aprendido lendo a palavra e por própria experiência é que a provação, as adversidades e a disciplina do Senhor são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso caráter, para a nossa salvação, para a nossa purificação, para que possamos ver o que há em nós, que não pertence a Deus e que precisa ser lançado fora, e o que falta em nós do Senhor que precisa ser satisfeito, completado, adicionado. As disciplinas, as provações, as adversidades mostra que fé nós temos. Mostra para nós, para Deus, para o mundo, se aquilo que nós falamos e professamos crer realmente é algo que nos é próprio, nos apropriamos, que não é algo simplesmente da boca para fora. São exatamente nesses momentos, nessas circunstâncias difíceis, que nossa fé ela é provada e é revelada que tipo de fé nós temos. E é revelado se realmente somos cristãos da boca para fora, ou realmente aquela palavra ela é mais do que simplesmente palavras, mas ela gera fruto em nós. Ela foi plantada, ela cresceu e ela frutificou em nós. Essas circunstâncias também, como eu já falei aqui, as provações, as adversidades, a disciplina do Senhor, nos ajuda a cultivar, a desenvolver a fé e as virtudes cristãs, que formam nosso caráter cristão, sem o qual estar plenamente formado, vai nos incapacitar de morar no céu, de estar diante da presença de Deus, de um Deus que é santo, de um reino santo, justo. Então nós precisamos ter nosso caráter moldado, forjado. E esse processo de ser moldado, ser forjado é duro, é dolorido. E para cada um vai acontecer de uma forma, de acordo com aquilo que o Senhor vê e sabe que é necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa salvação. Porque o propósito do Senhor é esse: nos salvar, nos redimir. O propósito do Senhor sempre é esse, Ele sempre quer o nosso bem, mesmo quando permite sobre nossa vida as adversidades, as provações e também a sua disciplina. Mas a dificuldade que muitas vezes nós temos é de nos submeter a isso. Por vezes não queremos, mesmo sendo o Senhor ali, que permitiu aquilo e que já falou que aquilo vai vir sobre nossa vida e que teremos que passar por aquilo, tentamos fugir, dando ouvidos a falsos profetas, a falsos cristãos, a líderes corrompidos, a profissionais que falam que nos agradam, para tentar de alguma forma fugir daquilo, evitar aquilo, lutar contra aquilo, e resistimos e não aceitamos as provações, as adversidades e principalmente a disciplina do Senhor, porque não queremos passar.
e fugimos e resistimos. E isso faz com que nosso sofrimento seja maior. Que tudo o que poderia não ser tão sofrido, tão difícil, acaba se tornando muito pior devido à nossa resistência e não submissão à vontade de Deus para a nossa vida. Queremos que o Senhor seja transigente conosco, que facilite tudo para nós, que dê tudo de mão beijada. E quando Ele permite algo mais duro, mais difícil sobre nossa vida, temos dificuldade de aceitar. Nos colocamos em rebelião, batemos o pé, aperreamos, ficamos desesperados, procuramos meios de escape, meios de lutar contra, meios de evitar aquilo ali, sendo que é necessário para a nossa salvação, que é necessário para a nossa edificação, que é necessário para o nosso caráter ser forjado. Temos muita facilidade em aceitar o bem, as bênçãos, mas quando vem o mal, as dificuldades sobre nossa vida, não queremos. E isso é errado, porque aceitaremos o bem e não o mal? Queremos só as bênçãos e não as dificuldades? Jesus foi o nosso exemplo, né? Sua vida foi marcada por dificuldades tremendas, severas, muito maiores até do que nós podemos suportar. Em tudo foi tentado, passou por tanta coisa, até o seu último momento. Sua vida foi uma vida de muita luta, de muito labor, um homem experimentado em dores. E o nosso Senhor nos deu esse exemplo, mas nós não queremos ser homens e mulheres experimentados em dores. Nós queremos ter uma vida de facilidades, de bênçãos, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. E aí, por vezes, buscamos, por meio de um farisaísmo, de um legalismo, tentar ter controle sobre tudo, para que nenhum mal nos aconteça, nenhuma dificuldade nos sobrevenha. E se sobrevir, como assim, Senhor? Eu faço tudo certinho, eu faço tudo correto. Como o Senhor permite isso? Como o Senhor traz isso sobre minha vida? Isso não está certo, isso não é justo. Eu sigo todas as regrinhas, eu vou além do que as pessoas fazem. Eu faço tudo e mesmo assim isso veio sobre mim. E aí ficamos nesse espiral de justiça própria, de botar Deus contra a parede, de questionar a vontade do Senhor. Confiamos em nosso próprio entendimento, em nossa própria sabedoria, achamos que temos a razão, queremos arrazoar com Deus, tendo mais razão do que o próprio Deus. Mas hoje o Senhor nos chama, filhos, se submetam ao que eu lhes dou, tenham um contentamento piedoso em tudo o que eu providencio para a vida de vocês. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. O Senhor não faz nada e não permite nada na nossa vida que não seja para o nosso bem e para a nossa salvação. Mas precisamos em tudo mesmo, ser submissos ao Senhor. Seja na bonança, seja na escassez, seja na alegria e momentos de muito prazer, mas também nos momentos difíceis. Em todos eles o Senhor está conosco. E como diz uma autora que eu gosto muito, Elizabeth Elliot, nenhum sofrimento é em vão. Toda dor tem propósito. O Senhor tem um propósito na provação, nas adversidades, na sua disciplina. Não sejamos como o povo de Israel, que ao vir o exílio sobre eles, uma disciplina necessária, que o Senhor os enviou, eles resistiram, eles bateram pé, e sua situação ficou muito mais difícil e complicada do que deveria ser, porque resistiram e não se submeteram ao Senhor, não se submeteram à vontade do Senhor. Que nós possamos ter em tudo um coração submisso ao nosso Deus. Que o Senhor os abençoe.